Quantas pessoas que são inteligentíssimas não conseguem prosperar, não conseguem avançar, não conseguem ter toda a plenitude de Deus na sua vida, porque está presa na dor, tá bom? Prosseguir de uma forma mais leve. E entender que quem está ao teu redor também tem dores. Quem está com você, caminhando com você, também foi ferido de alguma maneira. Isso vai fazer toda a diferença no seu casamento, vai fazer toda a diferença no seu trabalho e na sua família. Gente, a ferida da injustiça, ela traz muita revolta, ela traz muita amargura e ela traz um desejo de vingança absurdo dentro de nós. Hoje nós vamos falar sobre a ferida da injustiça. A injustiça, ela vai nascer quando a gente deixa a dor governar, né? Tá torto aqui, né? A interpretação da vida. Interpretação da vida. Ela deixa de viver o presente e ela continua tentando resolver o passado. E o passado, vocês sabem que a gente não pode mexer. A gente pode voltar para olhar e ressignificar, mas a gente não pode mudar. O passado a gente não muda. Mas quem carrega a ferida da injustiça não consegue viver no presente, porque está sempre tentando mudar o passado, certo? Resolver o passado. E a ferida da injustiça, ela vai gerar muita revolta, ela vai gerar muita amargura e ela vai gerar muito desejo de vingança. Então hoje, como é de praxe, de segunda-feira, nós vamos fazer o diagnóstico, ou seja, as tradicionais perguntinhas para saber se você carrega a ferida da injustiça. E não é o que a gente acha, tá? Nós precisamos fazer o diagnóstico, saber se realmente carregamos, né? Porque não é o que a gente acha que a gente tem, né? Lembra que eu tenho falado para você durante quase todo esse mês, né? O mês todo, repetindo. Não é o que fizeram comigo, mas é o que eu senti com que é aquilo que fizeram comigo, certo? Então, não é o que eu acho, que eu penso, que eu acredito. É o que realmente eu carrego. E é muito difícil olhar para nós, ter a coragem de olhar para nós, para poder entender o que eu estou passando, entender o que eu estou sentindo. Gente, é muito difícil, gente. Muito, 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 muito difícil. Vamos dar o primeiro passo. O primeiro passo é fazer o diagnóstico. É muito importante você responder as perguntas, né, para a gente prosseguir. Mesmo que você não se identifique, é importante você aprender, para que você possa aprender a lidar com as pessoas. Porque às vezes a gente não tem paciência, né? Às vezes a gente não tem compreensão, não tem empatia, porque a gente não entende a dor do outro, o que o outro está vivendo, o que o outro está passando. Isso aqui, gente, dá muito problema no casamento. Então, quando a gente entende, a gente começa a viver um casamento de uma forma diferente, porque a gente passa a enxergar a dor do outro de uma forma diferente. Entendeu? Então, vamos lá, vamos para as perguntas. Você sente que a vida foi mais dura com você do que com os outros? Você sente que tudo é mais difícil para você? Que a sua vida é mais difícil que os outros? Você sente isso? Vamos lá para a segunda? Você tem dificuldade de se alegrar quando alguém prospera? Você tem dificuldade de aceitar quando alguém ela melhora a sua vida, ou ela adquire bens, né? Comprou um carro novo, comprou uma casa nova, né? Você tem dificuldade com isso? Você tem dificuldade de aceitar isso? Você tem dificuldade de entender isso? Vamos pro terceiro? Você volta repetidamente para eventos do passado? Vamos lá para o próximo, gente? Você é do tipo de pessoa que fica pensando assim, ó, isso nunca deveria ter acontecido comigo. Isso nunca deveria ter acontecido comigo. Ou, por que que isso acontece comigo? Por que isso aconteceu comigo? Por que que isso está acontecendo comigo? Você é do tipo de pessoa que fica perguntando, fica indagando isso? Por que que isso aconteceu comigo? Por que que isso aconteceu comigo? Né? Outra pergunta. Você tem dificuldade de colocar Deus no controle da sua vida? Né? Muitas pessoas, elas ficam assim, não, eu amo a Deus, eu conheço Deus, eu sei quem Deus é, né? E até ora. Mas não dá conta de esperar a resposta de Deus, não dá conta de esperar Deus agir, né? Ela vai lá e mete os pés pelas mãos e faz as coisas do jeito dela. Né? Ou aquela pessoa que diz assim, Deus falou no meu coração que eu falei fazer isso. Não que Deus não tenha falado, mas a pessoa que tem a ferida da injustiça, ela tem tanto essa sede de justiça dentro dela que ela não dá conta de esperar, não. Tá? Próximo, você fizer algo para você lá em 1800 e bolinha, e você não consegue dormir, você não consegue viver, você não consegue comer, porque você pensa nisso o tempo todo. Isso corrói, vai correndo você por dentro, porque você não para de pensar, de arquitetar uma maneira de se vingar. Tem muita gente vivendo assim. Vivendo em função de uma vingança, né? Pela dor que carrega.
Vocês imaginam a dor dessa pessoa, gente? Vivendo uma vida inteira assim, tentando se vingar de algo que aconteceu com ela lá na infância. Vocês já sabem aqui, vocês que estão acompanhando, que todas as feridas emocionais, elas nascem na infância, tá? E nós carregamos essa dor por uma vida toda. Nós carregamos pensamentos, dores, comportamentos por uma vida toda. Levamos para o nosso casamento, levamos elas para o nosso emprego, levamos ela para o nosso círculo de amizade. Levamos a dor junto conosco. Vamos para a próxima. Você tem dificuldade de perdoar? Você acredita que perdoar significa dizer que aquilo que fizeram com você tá tudo bem, foi normal, foi justo. Seja honesto com você. Isso é o princípio da cura. É quando a gente é honesto com a gente. Você não precisa se expor, você não precisa falar aqui, mas seja honesto com você. Quanta dor você carrega, né? E você nunca foi ouvida, nunca foi em terapeuta, nunca conseguiu colocar para fora. Nunca conseguiu colocar para fora. Então seja honesta com você. Esse é o primeiro passo para a gente ser curada, para a gente ser liberta, para a gente ser transformada. É ter a coragem de dizer, eu sinto isso. E não ter vergonha de colocar para fora e dizer, eu sinto isso, eu não consigo perdoar. Porque se eu perdoar, é como se eu estivesse dizendo para a pessoa que ela pode fazer de novo comigo. Vamos lá para a próxima. Você sente que a sua vida ficou presa em algum momento lá atrás? E você fica revisitando esse passado? Você está sempre visitando o passado. Uma palavra que falaram para você, um comportamento que tiveram com você, ou não tiveram, e você se sentiu injustiçada. Gente, a ferida da injustiça, como todas as outras feridas, traz muita dor na gente. E nos impede de viver a plenitude de Deus, que Deus tem para nós. Nós passamos a viver em função da ferida que carregamos e não percebemos. E isso é muito ruim, né? A gente se anula para viver a dor, que o nosso cérebro, para nos proteger, ele faz a gente se comportar de tal maneira para não sentir a dor novamente. Mas o que acontece? Ele promove em nós uma autossabotagem. E aí, a gente começa a ter comportamentos que, na verdade, ao invés de nos ajudar, nos prejudica. Porque nos impede de fazer vínculo, nos impede de nos entregar nos nossos relacionamentos verdadeiramente, né? Nos impede de ser verdadeiro. Né? Na ferida da justiça, vocês vão ver na quarta-feira, amanhã a gente vai ver quando que ela nasceu, vocês vão ver como a pessoa, ela vive para fazer justiça. E a vida não é justa, né, gente? A gente vamos combinar que a vida não é justa? Não é justa. Então, você imagina uma pessoa tentando fazer justiça o tempo todo. É muito pesado. Né? Uma pessoa que carrega a ferida da rejeição é muito pesado. Uma pessoa que carrega a ferida da humilhação é muito, do abandono, da traição. A gente não consegue, gente, viver uma vida saudável. A gente não consegue ter uma vida saudável. Então, vocês imaginam, vocês que já estão aqui comigo, já assistiram as outras lives, dentro do casamento, você com a ferida da traição, você com a ferida da rejeição, você com a ferida do abandono. Vocês imaginam como é pesado isso dentro de um casamento, dentro do trabalho, dentro da família. Você que carrega a ferida da injustiça dentro da família. Como isso é difícil. Como é difícil formar vínculo, como é difícil relacionar. Então, o primeiro passo, que é na segunda-feira, que é hoje, o primeiro passo é você ter coragem de olhar para dentro de você e dizer, eu carrego essa ferida. Eu carrego essa dor dentro de mim. E dizer, eu não quero mais carregar. Não é isso que eu quero mais carregar. Quantas pessoas inteligentes, ricas, com dinheiro, prósperas, quantas pessoas capacitadas que estão paralisadas na dor. Quantas pessoas que são inteligentíssimas não conseguem prosperar, não conseguem avançar, não conseguem ter toda a plenitude de Deus na sua vida, porque está presa na dor. As suas emoções não podem governar você. Não deixe as suas emoções governarem você. Mas como que eu não deixo? Aprendendo. Porque o aprendizado nos liberta. Não é? Jesus não disse isso? E conhecereis a verdade vos libertará, não é? Então, quando eu conheço a verdade, quando eu entendo o que está acontecendo comigo, quando eu aprendo a lidar com a verdade, isso é libertador. Primeira coisa, eu preciso ter coragem, porque muitas pessoas não têm coragem, não é? Eu falei aqui na live da quinta-feira, né, gente? Você vai abrir as redes sociais,
Os posts que mais dão visualizações são os posts de piadas, os posts engraçados, os memes, porque as pessoas querem fugir da dor. Todos querem fugir da dor. E é legítimo, porque a gente tem uma hora que a gente não suporta mais. Mas aí você vai ver que nós estamos vivendo um surto coletivo. Né? Vídeos completamente que não agregam em nada na nossa vida. Com 1 milhão, 2 milhões de visualizações. As pessoas têm muita dificuldade de sentar, aprender, entender, ressignificar, prosseguir. Bom, gente, fácil? Não é fácil. Se fosse fácil, nós não precisaríamos estar aqui. Não é fácil, mas é o primeiro passo. O primeiro passo, na segunda-feira, que você medite sobre isso, que você volte depois nas perguntas e responda com sinceridade, né? Eu tenho dificuldade nessa área, eu tenho dificuldade com isso, esses pensamentos passam na minha mente, né? Pensa nisso com muito carinho. Então, isso pode trazer dor, mas é libertador, certo? Gente, a ferida da injustiça, ela traz muita revolta, ela traz muita amargura e ela traz um desejo de vingança absurdo dentro de nós, né? E isso vai correndo a gente por dentro. Então, que você possa ter coragem de olhar para você possa ter coragem de responder essas perguntas com verdade. Você não precisa sair por aí falando para ninguém, não precisa sair por aí falando, se expondo, né? Mas é importante que você tenha coragem, porque o maior interessado em ser tratado e curado é você. Você que gosta de estudar, gosta de aprender, quer saber um pouquinho mais, tem um e-book tal. Se vocês quiserem, o link tá na bio. Ele é bem fininho, ele é bem facinho, tá? O link tá na bio. Esse e-book, ele é digital, tá? Ele é digital. Então, você pode imprimir depois. Você adquirir ele, depois manda imprimir, tá? Ele tá bonitinho aqui, assim, ó. Que eu levei na livraria da Gi. Isso aqui é de Mococa, na livraria da Gi. E ela tem lá o link e ela imprime, tá? Né? Para que você possa internalizar isso e aprender. Porque o primeiro impacto, muitas vezes, é difícil da gente entender. É muito difícil, porque traz dor, traz lembranças. Isso é muito complicado para nós. Que Deus traga para você uma semana de bênção, de prosperidade, de paz, de alegria, de renovo. Viu? Que Deus te fortaleça os seus pés. Que Deus traga discernimento e sabedoria para que você possa ter coragem de olhar para você e discernir os tempos, discernir a dor, discernir a ferida, para conseguir prosseguir.